Trabalhar e ter a sensação de que o que você ganha nunca é suficiente, ou então de que o salário bateu na conta e parece que, como um passe de mágica, ele sumiu e você nunca sabe para onde ele vai ou para onde ele foi, ou quem sabe até aquela sensação horrível de às vezes perder o sono no meio da noite porque está preocupada com as contas, com as dívidas e não sabe se vai ter o dinheiro para poder pagar? Eu sei exatamente o que é isso, porque eu já estive nessa situação. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que dá para sair dela, assim como eu saí. E quando a educação financeira entrou na minha vida, eu aprendi e adotei 3 hábitos que foram cruciais para eu sair daquela vida de endividada, de que o dinheiro nunca era suficiente, para hoje ter uma vida mais tranquila, conseguir pagar minhas contas em dia, conseguir ter a minha reserva, fazer os meus investimentos. Essa mudança se deu depois desses 3 hábitos e é sobre isso que eu vou falar com você. Então, se você se identificou com isso que eu falei aqui, acontece com você também, fica comigo até o final desse vídeo, que você pode também, assim como eu, adotar esses 3 hábitos e mudar também a sua vida financeira, assim como eu mudei a minha. Para você que está chegando aqui e não me conhece ainda, meu nome é Kézia Prates, eu sou educadora financeira e nesse canal eu falo sobre finanças pessoais, finanças comportamentais, em ter uma reserva, realizar sonhos e não apenas trabalhar para pagar boletos. Então, se esse assunto te interessa, já aproveita, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, porque isso fortalece bastante aqui o canal, e deixe seu comentário também no final do vídeo, se você desejar. Então, agora indo direto ao ponto, porque aqui não tem enrolação, a primeira coisa que eu fiz, que eu entendi que era o que ia mudar a minha situação de caos financeiro, foi investir na minha educação financeira. Eu já contei para vocês em vídeos mais antigos, para quem já me segue aqui há mais tempo, que eu estive em uma situação financeira muito ruim, muito complicada, e que eu estava endividada, e que eu então comecei a pesquisar sobre como sair das dívidas, assunto desse tipo na internet. Foi quando começaram a aparecer para mim os primeiros vídeos de educação financeira. Então eu comecei assim, como você que está aqui assistindo o meu vídeo agora, pesquisando com conteúdos gratuitos na internet, e eu ia consumindo aquilo ali, e com aqueles vídeos gratuitos eu conseguia aprender sim muita coisa. Mas chegou um ponto que eu percebi que se eu quisesse realmente mudar a minha vida, eu ia precisar de algo que me levasse um pouco mais além do que aquilo que eu estava tendo ali gratuitamente. Não que os conteúdos não fossem bons, mas aqui na internet, no YouTube especialmente, existe um pequeno problema quando a gente quer se educar aqui de forma gratuita. É que os conteúdos não tem como ele ter uma sequência. Todo dia chega gente nova. Às vezes tem um vídeo que você já falou dele há um tempo, mas aí você tem que relembrar, regravar, falar de novo sobre aquilo, porque tem gente nova chegando. Então acaba que você não tem uma sequência, um passo a passo para você seguir. São vídeos sobre vários assuntos dentro da educação financeira, mas não em formato de passo a passo. E eu entendi que eu ia precisar de ter um passo a passo, de alguém me ensinando ali, primeiro faz isso, depois faz aquilo, e eu senti essa necessidade. Foi quando, então, eu fiz a minha primeira formação em educação financeira, que eu também já contei isso aqui, conto inclusive também na minha palestra do TEDx. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa palestra, que eu conto, assim, bem resumidamente, a minha história. Então, eu senti a necessidade de fazer aquela formação quando apareceu para mim. Eu não tinha dinheiro na época para fazer, não era um curso barato. Foi quando, então, eu tinha uma pequena reserva, que eu estava começando a juntar um dinheirinho ali, porque assistindo os vídeos gratuitos mesmo, eu aprendi que a gente tinha que ter uma reserva, mas ainda era bem pouquinho e não dava para pagar aquela formação. Então, eu usei o auxílio emergencial, que isso foi lá em 2020, quando iniciou a pandemia. Eu lembro que eu peguei, então, a minha primeira parcela do auxílio emergencial total, integral, juntei com aquilo que eu tinha ali e paguei aquela formação, que foi o que realmente deu resultado na minha vida, porque ali dentro tinha aquele passo a passo que eu precisava
primeiro faz isso, depois faz aquilo, porque eu sou esse tipo de pessoa, que para eu aprender alguma coisa, tem que ser seguindo ali um passo a passo. É por isso que em tudo que eu faço hoje, nos meus e-books, nos meus cursos, tudo eu sigo em formato de passo a passo, porque é a forma que eu aprendo melhor e eu acredito que é a forma de qualquer pessoa aprender melhor qualquer assunto. Então, eu comprei então aquele curso e foi um divisor de águas na minha vida. Realmente, a minha vida, ela se define de antes daquela primeira formação e depois, porque mudou tudo completamente. Então, o primeiro hábito que eu adquiri que mudou completamente, que foi onde começou a mudança completamente da minha vida financeira, foi fazer aquele investimento na minha educação financeira. Isso foi o que fez toda a diferença. É tanto que os próximos vêm depois desse, porque se eu não tivesse adquirido esse primeiro hábito, dado esse primeiro passo, nada das outras coisas teriam acontecido. Então, investir em educação financeira é o primeiro bom hábito que toda pessoa que quer mudar a sua vida financeira precisa fazer. E esse investimento pode ser de várias formas. Às vezes um livro que você vai comprar, que você vai ler, é claro, vai exigir mais de você. O livro que você comprou ali é você e o livro, né? Não tem ninguém ali para te explicar, para te ensinar. Mas se você comprar, você ler, você colocar em prática o que você aprendeu ali, você vai conseguir sim mudanças. E foi uma das coisas que eu fiz também, logo depois. Então, você pode ler livros, você pode assistir videoaulas, fazer cursos, você pode fazer mentorias. Então, tudo isso é investir na sua educação financeira. Mas você que está aqui, começou por aqui, assim como eu comecei pelos vídeos gratuitos, já deu o primeiro passo. E isso também conta e muito, porque daqui a gente é despertado para dar outros passos maiores na nossa educação financeira. Depois disso, o segundo hábito que eu adquiri, implementei na minha vida, foi a segunda mudança financeira que eu tive, foi aprender a viver um degrau abaixo daquilo que eu podia. Porque normalmente a gente vive assim, se eu ganho 5 mil, eu gasto 5 mil. Eu vivo ali no limite. E isso quando não é pior ainda, para a pessoa ganhar 5 mil, gastar 6, né? Então, eu aprendi com a educação financeira porque eu precisava viver um degrau a menos. O que é viver um degrau a menos? Se eu ganho 5, eu não posso gastar os 5. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Eu preciso gastar 4.500 no máximo. Então, quanto menos eu gastar daquilo que eu tenho, então quanto mais eu conseguir viver um degrau abaixo, isso vai me ajudar. Com isso, eu não vou me endividar. Com isso, eu vou conseguir ter a minha reserva, porque as pessoas não têm reserva porque não sobra nada. Tudo que elas ganham é para pagar ali as despesas, para manter o seu padrão de vida. Então, quando eu entendi isso, é uma chave que vira na cabeça da gente. Não, se eu ganho 5, eu não posso gastar 5, eu tenho que agir como se eu ganhasse 4. Então, isso foi o segundo hábito que eu trouxe para a minha vida, de viver sempre um degrau abaixo, para que eu não vivesse mais endividada e para que eu não tivesse mais aquele problema. Nunca ter uma reserva e aí, quando acontece alguma coisa, você acaba se endividando porque não tem reserva para te socorrer no momento que você precisa. Então, esse foi o segundo hábito que eu implementei na minha vida e que fez toda a mudança, que se você fizer, você vai me contar aqui ainda como a sua vida vai mudar. E o terceiro hábito que eu implementei na minha vida, que eu não tinha até então, mas antes de falar qual é ele, tá gostando do vídeo? Tá te ajudando em alguma coisa? Então deixa aí seu like, porque isso me ajuda muito. O YouTube entende que é um canal relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E o meu maior objetivo aqui é levar a educação financeira para um número maior de pessoas. Então, se você clicar aí no like, se você se inscrever aqui e nos ajudar a crescer o canal, você está ajudando também a levar a educação financeira para mais pessoas. Então, não te custa nada. E se está te ajudando de alguma forma, retribua se inscrevendo, compartilhando e deixando aqui o seu like. Então, agora sim, indo para o terceiro hábito que eu implementei na minha vida e que é algo assim que muda por completo a nossa vida financeira, é buscar ter mais fontes de renda. Antigamente, quando não tinha educação financeira, na minha cabecinha ali fechada,
A única forma que a gente tinha de ter uma renda, que a gente precisava para ter uma renda, era eu tendo um emprego, de preferência CLT, alguém assinando a minha carteira, eu vendendo as minhas horas, para depois ali de um mês trabalhado receber aquele salário que era a única renda que eu tinha. Então, muitas pessoas hoje ainda vivem com esse pensamento que eu tinha alguns anos atrás, de que se você tem um emprego de carteira assinada, recebe um salário todos os meses, está ótimo. E não, nós precisamos de abrir a nossa mente e entender que nós precisamos de ter outras fontes de renda. A gente não pode ficar confiado em apenas uma fonte de renda. Se você perde esse emprego, o que acontece? Aí começa todo o desespero, todo o caos, porque as contas não param de chegar, né? Você continua tendo que morar, continua tendo que comer, continua tendo que manter ali as suas contas básicas. E aí até que você arruma um outro emprego. Então, se você tem outras fontes de renda, mesmo que elas sejam menores do que a sua fonte de renda principal, que pode ser sim um trabalho aí CLT de carteira assinada, mas se você tem outras fontes de renda, você não fica tão na mão se você perder essa fonte de renda aí. Você tem outras coisas que vai conseguir manter pelo menos as suas necessidades básicas. Então, quando eu entendi isso, que eu precisava ter outras fontes de renda, isso fez toda a diferença na minha vida. E depois de pôr isso em prática, eu nunca mais fiquei dependente de uma única fonte de renda. É tanto que eu já gravei vídeo aqui mostrando para vocês quais são as minhas fontes de renda. E eu estou sempre pensando se não tem alguma outra coisa que eu possa fazer que não exija tanto, às vezes, de mim pessoalmente estar ali. Porque sim, tem várias coisas que você pode fazer, fontes de renda, principalmente usando a internet, que você às vezes não precisa de estar ali fisicamente. Então, sempre que me surge uma oportunidade de uma outra fonte de renda que eu posso fazer, que não vai me demandar tanto tempo ou estar ali presente, sim, por que não fazer? Então, esse foi o terceiro hábito que fez com que a minha vida financeira saísse daqui, ó, do zero, do subterrâneo, de endividada, de desorganizada, para uma pessoa que hoje consegue manter a sua organização, consegue ter sua reserva, consegue manter as suas contas ali em dia. Então, para que haja essa mudança, a gente precisa de agir. Você precisa dar o primeiro passo. E eu já quero saber aqui qual é o primeiro passo que você vai dar. Qual desses 3 hábitos aqui que eu coloquei na minha vida que você já vai escolher para começar a praticar agora? Qual vai ser? Investir na sua educação financeira? Se for isso, separe aí nem que seja 10 minutos para você aprender todos os dias, tirar aí para você estudar um pouquinho de educação financeira. Depois você vai acabar tomando gosto e aumentando aí esse tempo. Vai ser o quê? Você vai comprar um livro, vai começar a ler ele hoje? Ou quem sabe você até já comprou um curso e não fez até hoje, está lá parado. E você vai, a partir de hoje, começar a estudar aquele curso, anotar ali o que você vai pôr em prática. Inclusive, para ajudar você nisso aí, eu vou fazer 2 coisas aqui para te ajudar, tá? A primeira delas é, eu vou deixar o link do meu mini curso gratuito, porque eu tenho um mini curso que eu disponibilizo gratuitamente para vocês que me seguem aqui e no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá, é @kesia.prates, tá? Então, eu vou deixar o link aqui do WhatsApp para o mini curso gratuito. Se você tiver interesse, você manda uma mensagem nesse WhatsApp falando, quero um mini curso gratuito, que nós vamos estar enviando ele para você de forma gratuita mesmo, tá bom? Eu falei que eram 2, né? O segundo presente que eu vou te dar é que essa semana, para quem está vendo meu vídeo, né, a tempo, hoje, dia 18 de fevereiro de 2025, se você estiver vendo esse vídeo a tempo, no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, eu vou dar uma aula gratuita que se chama 5 passos para alcançar a estabilidade financeira. O que é estabilidade financeira? É sair aí desse caos, né, de ter que ficar vivendo só para pagar boleto. É você viver e não apenas sobreviver. Né? Isso é alcançar a estabilidade financeira, ter sua reserva, ter dinheiro ali para realizar os seus sonhos. Isso é viver uma estabilidade financeira. Então, eu vou dar uma aula onde eu vou ensinar 5 passos para você alcançar isso aí. E eu vou deixar um outro número aqui de WhatsApp, de um outro grupo, onde eu vou enviar o link dessa aula. Vai ser uma aula ao vivo, tá? Eu vou estar ao vivo com vocês, uma aula gratuita,
e você, se quiser participar, você vai entrar nesse grupo, tá? Para aula gratuita, porque é lá que eu vou estar enviando o link para você participar dessa aula, ok? Então, vou deixar aqui, ó, 2 links para vocês de WhatsApp. O primeiro é para você pedir um mini curso gratuito e o segundo é para você participar da aula gratuita 5 passos para alcançar a estabilidade financeira. Então, se você estava precisando de um empurrãozinho para começar a investir na sua educação financeira, eu estou dando esse empurrãozinho para você aqui de forma gratuita, tá? Então, ó, não tem desculpa mais. Bom, eu espero que você faça um ótimo proveito do conteúdo desse vídeo. E para você que ficou aqui até agora, até o final, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!